Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Lucas do Padoca Leal e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o glúten. O que é o glúten na panificação? Então, se você já tem curiosidade, não sabe o que é, não sabe as características dele, acompanhe o vídeo, não deixe de se inscrever, comentar aí o que está achando dos nossos vídeos. Lembrando, toda quarta-feira tem vídeo informativo e domingo tem uma receita aí que a gente posta também, tá bom? Bora pro vídeo. O glúten é uma substância fibrosa, elástica, pegajosa, formada pelas proteínas da farinha, que junto da água e uma ação mecânica, essa ação mecânica no caso seria a batedeira ou aquela sova manual que a gente faz também. Quando junta todos os três, começa-se ali dentro da farinha as proteínas ativar e começar a gerar o glúten. O glúten, a gente já ouviu falar aí, a rede de glúten é o que consegue segurar os gases da fermentação. Caso você não saiba o que é a fermentação na panificação, eu deixei um vídeo aí falando apenas de fermento, os gases que eles soltam para fazer a fermentação, e junto com o glúten, essa rede de glúten que a gente vê aí como se fosse uma rede de peixe, ela armazena esses gases para fazer o pão crescer e ficar mais macio. O glúten na farinha ele é formado por 64 a 74% de amido e de 9 a 15% dele é proteína. Essas proteínas que tem na farinha é a gliadina e a glutenina. Então cada uma tem sua respectiva função aí dentro. A gliadina ela é responsável pela viscosidade, pela consistência da sua massa, e a glutenina ela é responsável por extensibilidade e a força da sua massa. Então os dois juntos é o que vai dar a elasticidade, a extensibilidade da sua massa e vai fazer com que a sua massa fique bem firme e tenha aquela rede de glúten formada por completo. Vou deixar uma imagem de uma rede de glúten formada por completo aqui, que vai fazer o seu pão crescer e desenvolver de forma correta. Ele tem umas características que podem ser alteradas conforme você vai manuseando a massa, certo? O que seria? Dependendo da sua farinha, ela tem um grau de força, que é o W da farinha. Então, uma farinha mais forte, que a gente considera aí uma farinha de 200 a 300 de W, ela é uma farinha que vai absorver mais água. Então, quando você for pegar uma farinha nova, você precisa fazer um teste, certo? Hidrata a sua massa aí até um certo ponto que ela não vai ficar pegajosa, vai ficar elástica, para você saber quantos por cento você tem que colocar na sua farinha. Então, se você pega uma massa e você coloca pouca água, essa massa ela vai ficar um pouco mais firme. E aí eu vou deixar a imagem de uma massa de um glúten que fica firme. Essa massa com glúten firme, que você não desenvolve por completo, por medo de colocar mais água e ficar pegajoso, ela vai deixar o seu pão com dificuldade de crescer. O glúten vai chegar a um ponto que ele não cresce mais, ele só enrijece e aí a sua massa resseca e fica um pão muito maçudo, muito pequeno, não desenvolve por completo. Quando você já sabe, conhece a farinha, sabe a hidratação dela, você consegue chegar a um ponto das suas características dessa farinha, você atingir 100% dela. Então, o glúten vai estar bem mais elástico, bem mais completo na hora de bater ou de sovar. Isso vai facilitar aí o desenvolvimento da sua massa. Como resultado final, você vai ter um pão completo já, bem mais robusto, macio, tá bom? E isso é sempre com o desenvolvimento do glúten por completo. Dependendo da sua receita, também o que altera é a parte do glúten, se a sua receita vai um pouco de gordura, ou se você deixa de colocar gordura em alguma receita, exceto pão de sal, que não vai gordura, né? A gordura ela ajuda na extensibilidade da massa. Isso aí vai facilitar você a conseguir modelar os seus pães, ou pão doce, qualquer pão que seja que vá gordura na sua receita. Se você colocar menos do que é o ideal ali, por isso precisa se fazer testes, né? A sua massa ela vai ficar com mais dificuldade na extensibilidade de modelar e fazer com que também altere um pouco aí o crescimento dos seus pães. O glúten, como a gente sempre ouviu aí, existem pessoas que são intolerantes ao glúten, né? E o que acontece com essas pessoas? Ela não pode consumir nada que tenha glúten em sua receita. E por isso a indústria aí tem que tomar bastante cuidado com o rótulo desses produtos, deixar bem específico aí que não tem glúten e garantir que não tenha contaminação cruzada dentro disso também. Porque se você faz um produto sem glúten e coloca em alguma bandeja, coloca em algo que por ali
tinha um resto de farinha, aí tem uma contaminação cruzada e você pode levar a pessoa a óbito. Por quê? A intolerância ao glúten afeta a parte do intestino delgado da pessoa, as vilosidades, né? Que é responsável pela absorção dos nutrientes de tudo que a pessoa vai ingerir. Então essa pessoa acaba que não consegue fazer a digestão desse glúten, ela é intolerante. Isso ocasiona nela alguns sintomas: diarreia, vômito, baixo ganho de peso, a anemia também pode levar a uma forte anemia nessa pessoa. Então, pessoas que são intolerantes ao glúten precisam se ter esse cuidado e precisa, né, no caso, passar com um profissional aí para saber o que pode consumir, porque grande parte aí na panificação a gente faz os pães sem glúten, porém esses pães precisa de bastante técnica, de qualidade na sua farinha para não fazer aquele pão maçudo e achatado que a gente normalmente falam por aí, que pão sem glúten é bem robusto, né, bem maçudo. Então, se você não quer fazer esse pão, você precisa trabalhar com farinhas muito boas para garantir que ele fique macio. Então, pessoas com essa intolerância a gente tem que tomar bastante cuidado. Essa é a parte do glúten que afeta essa doença. O glúten ele também está presente em diversas outras farinhas, porém cada farinha tem a sua capacidade aí de gerar o glúten. Então, a que tem mais capacidade de gerar glúten é a farinha de trigo. A farinha integral, a farinha de centeio, a farinha de aveia, ela já tem uma capacidade bem menor. Então, quando você vai fazer um pão de aveia, um pão de centeio, de farelo, você precisa sempre garantir que tenha uma porcentagem de farinha branca ali, de farinha de trigo dentro da sua receita, exceto você fazer um pão sem glúten. Se você vai fazer um pão sem glúten, não pode ter, em hipótese nenhuma, farinha branca. Então aí você vai gerar uma receita em cima disso, com farinha de arroz, farinha de milho, e em cima disso você vai gerar o seu pão ali sem o glúten. Mas caso você precise fazer um pão de forma de centeio, ou quer fazer até pão de aveia, você precisa colocar aí pelo menos aí, eu indico, né, 60%, no mínimo 50% do peso dele de farinha branca. Então, para 1 quilo ali, você colocaria 500 gramas de farinha de trigo e 500 gramas de farinha de aveia. Aí já consegue gerar um glúten bom para que o seu pão cresça e desenvolva por completo, tá bom? Bom, esse foi o vídeo sobre glúten. É bem rápido, bem simples aí, mas que vai te ajudar a entender um pouco da parte da panificação, a importância que ele tem dentro da panificação, e você ter um estudo sobre os tipos de farinha, a força da farinha, fazer os testes que tem aí dentro para descobrir quanto de água a sua massa, a sua farinha pode absorver para não comprometer o seu pão. Então, esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever e comentar aí o que vocês estão achando. Ativa o sininho para receber nosso vídeo assim que for lançado, e até o próximo vídeo.